Novas medidas para conter a alta dos preços dos combustíveis, provocada pela guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, foram anunciadas nesta segunda-feira, 6 de março, pelo governo federal. Em entrevista coletiva concedida pelos ministros Dario Durigan, da Fazenda, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Bruno Moretti, do Planejamento, e Tomé Franca, de Portos e Aeroportos, foram destacadas ações que consistem em três bases principais. A primeira delas é o reforço na contenção do preço do óleo diesel. Além dos descontos de PIS e COFINS anunciados recentemente, o governo lançou uma medida provisória para que possa integrar as medidas dos descontos de ICMS por parte dos estados. Nós anunciamos há algumas semanas uma primeira leva de medidas federais que implicou na desoneração do PIS/COFINS do diesel e numa primeira subvenção federal tanto ao importador quanto ao produtor de diesel. Essa primeira ação veio casada com o ajuste no imposto de exportação para que a gente desestimulasse a exportação do óleo bruto, revertendo ao máximo óleo para refino e consumo no país. Ainda, num segundo momento, a gente anunciou uma medida em relação ao frete mínimo. O ministro Renan levou isso a público, coordenou também com os estados, numa reunião do próprio CONFAS, para que a gente tivesse uma fiscalização e uma garantia de que poucas empresas que não pagavam o preço mínimo passassem a cumprir com a lei federal que estabelece um frete mínimo para os caminhoneiros. Nós reforçamos a fiscalização por parte da ANP, dos PROCONs, reforçamos as competências da agência, aumentamos e ampliamos o suporte, seja da Receita Federal, da Polícia Federal, aos órgãos de fiscalização, e já temos visto uma ampla fiscalização pelo país, com os primeiros resultados do que houve de abuso de aumento de preço no país. Na sequência, eu próprio levei ao secretário de Fazenda uma proposta para que, muito diferente do governo anterior, a gente construísse, em consenso com os estados, uma saída ou uma mitigação, na linha do que o presidente tem nos pedido, para importação do diesel, de modo a garantir abastecimento firme de diesel no país. E essa medida, ela foi bem recebida, muito embora a gente tenha ouvido algum ceticismo de início, de que os governadores não iam aderir. Alguns governadores me ligaram, eu pude conversar com vários deles, independentemente do lado político. Apontei eu o que a gente estava vendo, qual era a necessidade de agir no curto prazo, e felizmente, depois de muito diálogo, muita construção, a gente viu 25 estados já manifestando positivamente pela adesão ao programa. Há 2 estados que ainda não se manifestaram pela adesão, mas eu espero que esses 2 estados não deixem a sua população com um diesel mais caro, e faço aqui mais uma vez um apelo para que a gente tenha unanimidade dos estados aderindo, uma vez que a gente edita a medida provisória e dá um prazo ainda que curto para que todos os estados adiram. Essa medida dos estados, ela prevê uma subvenção relativa do mesmo montante do ICMS importação do diesel, o que alivia o preço do diesel em 1,17, ou arredondando, como a gente tem tratado, R$ 1,20 a menos no custo do diesel importado. Esse R$ 1,20 por litro, ele vai ser custeado 50%, portanto 60 centavos pela União, e 50%, portanto 60 centavos pelos estados. Isso, felizmente, a gente viu os governadores atentos a essa questão, a liderança do presidente Lula, e fazendo essa adesão, de modo que a gente hoje consegue incluir nessa, vamos chamar, a terceira ou quarta leva de medidas, também a subvenção que desonera em R$ 1,20 o ICMS da importação do diesel. Nós estamos avançando para além disso. Meu colega, o Bruno Moretti, que tem liderado esse processo no âmbito do governo, com toda a expertise que tem do tema, vai anunciar aqui item a item, mas eu queria dizer o seguinte: a gente está avançando numa segunda ou numa terceira subvenção
em relação ao diesel para o produtor nacional. Então, como o Bruno vai nos explicar, a gente vai ficar, assim que editada a medida provisória, com uma primeira subvenção já anunciada de diesel para o importador e para o produtor nacional de até 32 centavos o litro, uma segunda subvenção relativa ao ICMS importação do diesel de 1,20 e agora uma terceira subvenção restrita ao produtor nacional de 80 centavos do diesel. Com isso, a gente faz com que a gente garante o abastecimento e a importação de diesel dentro de um regime especial, portanto, será garantida a importação de diesel, mas também para os produtores nacionais, que eles também tenham um nível de preço razoável, de modo que a gente importe e faça a oferta do óleo que for direcionado para o refino nacional, de modo a manter o abastecimento e mitigando o custo da guerra na questão do diesel. Outra medida é com relação ao GLP, o gás de cozinha. Para proteger o orçamento das famílias, o governo implementou um subsídio de R$ 850 por tonelada de GLP importado, igualando o seu valor ao nacional para evitar desabastecimento. Além disso, garantiu a isenção total do aumento internacional para o botijão de 13 quilos e intensificou a fiscalização para impedir cobranças abusivas contra beneficiários de programas sociais. Bom, em relação ao gás de cozinha, o que a gente tem é a previsão para esse mesmo período também, 2 meses, prorrogáveis por mais 2 meses, de uma subvenção à importação. Então, os importadores necessariamente praticam um preço, que é o preço de paridade de importação, chamado PPI, e o que nós vamos fazer é uma subvenção correspondente à diferença entre o PPI e o preço interno. Para quê? De maneira que a população brasileira, especialmente a mais vulnerável, que usa o gás de cozinha, não seja afetada pela oscilação internacional de preços. Então, pelos próximos 2 meses, a gente estima um valor de 330 milhões e é a garantia de que todo o GLP no Brasil será vendido a um preço interno, sem, repito, a repercussão da oscilação internacional de preços. Então, claro, o que nós vamos fazer aqui é habilitar importadores de GLP, né? Vale dizer que a maior importadora de GLP no mercado brasileiro é a Petrobras, para que ela importe GLP a um preço nacional. E a diferença entre o preço de importação e o preço nacional será equivalente à subvenção que nós vamos pagar. E, dado o tamanho do mercado e das importações brasileiras em GLP, a gente estima um impacto para os próximos 2 meses de 330 milhões. Da mesma forma como no diesel, isso é prorrogável por mais 2 meses e sempre vale a ênfase, se necessário, nós tomaremos novas medidas, dependendo do andamento da situação. Por fim, para mitigar a alta de 55% no querosene da aviação, o governo lançou um pacote que inclui a zeração de PIS e COFINS, gerando uma economia de 7 centavos por litro, e a oferta de R$ 9 bilhões em crédito subsidiado via BNDES para a compra de combustível. O aumento no valor do QAV não é resultado de uma decisão doméstica, interna, né, do governo, porém, as medidas que aqui estão sendo anunciadas com o intuito de mitigar o impacto no custo do transporte aéreo do Brasil, sim, é uma decisão do governo federal, orientada pelo presidente Lula. As 4 linhas, né, que foram apontadas para o setor aéreo são 2 linhas de crédito. A primeira, o acesso ao FENAC pelas companhias aéreas, num valor de 2,5 bilhões de reais por companhia aérea, com taxas semelhantes àquelas que foram utilizadas durante o período das enchentes no Rio Grande do Sul. Uma linha de crédito específica para capital de giro, com um total de R$ 1 bilhão, portanto, cerca de 9 bilhões para financiamento de combustível e para o financiamento do capital de giro das companhias aéreas. A isenção de impostos de COFINS e PIS e COFINS, zerando PIS e COFINS para o setor, com impacto de 0,7 centavos por litro de combustível, algo em torno de R$ 30 milhões por mês, além da postergação do pagamento das tarifas de navegação dos meses de maio, junho e julho,
que seriam pagas nos meses subsequentes e serão pagas até o dia 4 de dezembro, isso com impacto de uma postergação de tarifas que seriam pagas no valor de até 2 bilhões de reais. Portanto, essas são as medidas vinculadas ao setor aéreo. Uma orientação do presidente Lula no sentido de que a gente precisa mitigar os impactos para evitar que o custo da tarifa aérea seja majorado, protegendo o setor, mas especialmente protegendo os brasileiros, para que eles continuem nessa curva de ascensão do crescimento do transporte aéreo no Brasil. Recentemente, alcançamos o recorde de passageiros que utilizaram o transporte aéreo no Brasil, de 130 milhões de brasileiros em 2025. É o maior número de passageiros brasileiros utilizando o transporte aéreo no Brasil da história do nosso país, e o presidente Lula tem a preocupação de manter essa curva de crescimento. Nos meses de janeiro e fevereiro também tivemos novos 2 recordes de 10% de crescimento, os melhores meses de janeiro e de fevereiro no transporte aéreo, e a preocupação do presidente Lula é, de fato, que nós não percamos a rota de crescimento do transporte aéreo para que cada vez mais brasileiros possam acessar esse transporte, gerando mais conectividade e mais conforto para quem usa o transporte aéreo brasileiro. Então, linha de crédito, 9 bilhões de reais, postergação das tarifas de navegação, que seriam pagas à Força Aérea Brasileira, postergando o prazo de pagamento para o dia 4 de dezembro e zerando o PIS e COFINS do setor aéreo. Essas são as 4 ações do governo federal para o transporte aéreo. Se você achou este conteúdo importante, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal para mais.